Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. No livro de Salmos, o número 126, o verso de número 4, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Pai, nós te damos louvor e honra, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos uma porção revelada aos nossos corações, uma compreensão daquilo que está no teu coração, Senhor, para que sirva a cada um de nós, seja para um dia, seja para uma jornada, seja para uma vida inteira, mas a tua palavra nos alimenta, Senhor. Às vezes uma palavra muda a nossa história para sempre, às vezes uma palavra é para um momento específico, e aqui, Senhor, nós temos pessoas, cada uma vivendo um ciclo de vida, e eu te peço, Senhor, que esta palavra sirva, se encaixe perfeitamente, que o teu filho discirna, que a tua filha guarde no coração, e que os frutos dessa palavra flua, aconteça, e que eles possam colher com grande alegria o que oramos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Não sei se esta palavra será uma mensagem longa ou um pequeno bilhete, um recado. O que eu quero é abrir o meu coração para você e compartilhar daquilo que o Senhor está ministrando comigo desde ontem. Final de ano é um tempo de reflexão para muitos. As pessoas mais reflexivas, final de ano, fazem uma avaliação, um balanço. Final de ano, normalmente a gente tem um senso, uma compreensão ou uma impressão de que um ciclo está encerrando e um novo ciclo irá começar. Final de ano é justamente o tempo que muitos de nós fazemos as nossas promessas, os nossos votos, os nossos planos, estabelecemos os nossos projetos, para então, um ano que vai iniciar, entrarmos e aplicarmos e vermos as coisas acontecendo. Agora, uma coisa a se levar em consideração, e que é uma verdade, é que a vida é feita de ciclos. Você concorda? Amém? A vida é cíclica. Só que os ciclos da vida não são determinados pelo calendário. Não é o final de um ano e o início de um ano que determina o ciclo de vida que nós vamos entrar. Ciclos da vida não são determinados pelo calendário. Ciclos da vida são determinados pela semeadura. Nós certamente colheremos daquilo que plantarmos. E o que determina então os ciclos é a semeadura. Você semeia, você rega, você aguarda o prazo estabelecido, que é uma lei divina, aonde aquela semente germina, aonde ela cresce, aonde ela dá o talo, aonde as folhas surgem, os frutos aparecem, vem a maturidade dos frutos, e então nós nos alimentamos do fruto, e no fruto tem uma nova semente para uma nova semeadura. Deus é tão bom que para uma semente são milhares de frutos. Uma semente que nós plantamos, a gente colhe, planta uma maçã, vai colher uma macieira, e aquela maçã, na primeira frutificação possível de nós nos alimentarmos ali, já vai numa árvore, de uma semente, muitas maçãs, e você pode semear outras macieiras, porque esta é a graça de Deus.
É o que Jesus falou sobre a multiplicação ser abundante. Mas é fundamental que haja semeadura. É só nós olharmos para o ano que nós estamos vivendo. Aqueles planos que nós fizemos lá em janeiro e que não fizemos nada por eles, se concretizaram? Aconteceu alguma coisa? Eu planejei entrar em forma, Jesus amado. Tem que esperar janeiro para começar a entrar em forma, porque esse verão já não dá mais. Outros planejaram outras coisas e só está colhendo no final do ano o resultado aqueles que semearam de fato. Semearam, acreditaram, realizaram. Então o que eu quero dizer para você, tudo está perdido? Não. Tudo pode ser novo. E algo poderoso pode acontecer. Se nós pararmos de transferir a responsabilidade para calendário, para economia, para política, e semearmos agora as sementes poderosas que o Senhor coloca na nossa mão. Uma semente é algo poderoso que só tem efeito se for lançada sobre a terra. Não tem efeito nenhum se guardada dentro de um saquinho. Mas quando lançada, ela germina e cresce. Então nós podemos fazer algo novo, poderoso a partir de agora. É o dia que temos. Grandiosas coisas está fazendo o Senhor por nós, nos dando a sua graça, nos dando a sua bondade, nos dando as suas sementes, pregando o reino. A palavra de Deus é uma semeadura do Senhor em nossos corações, que é poderosa para transformar a nossa vida. E a pergunta muitas vezes é: Senhor, quantas palavras tu já nos deste somente esse ano? E quais delas de fato se tornaram eficazes na nossa vida e fizeram a diferença em nós? O Senhor responde: aquela que nós praticamos, aquela que nós colocamos na aplicabilidade da vida, aquela que saiu da teoria e foi para a prática. Essa palavra com certeza deu fruto. Nós podemos sentar todos os domingos na igreja, ouvir palavras, e a nossa vida não mudar em nada, porque não basta ouvir. Ouvir é receber a semente, agir é lançar a semente. O resultado é a fidelidade de Deus para com a sua palavra, que não volta vazia, antes cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Paulo fala algo poderoso aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz assim: amados, coloquem em ação a salvação de vocês. Coloquem em prática a salvação de vocês. Estabeleçam na vida de vocês uma prática daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, quando nos salvou, quando eternizou a nossa vida a partir do seu sacrifício. E que isso a gente não perde, é um presente de Deus. E glória a Deus pela salvação. Mas tem uma palavra também para nós: reinar sobre a terra, governar a criação de Deus, fazer parte do projeto de Deus de restauração de toda a terra. E é por isso que a igreja, ela uma vez salva, ela age, até porque está em Cristo, e Jesus disse: aquele que está em mim dá fruto. Então semeia, meu irmão. Semeia, minha irmã. O semear é fazer de uma vez aquilo que a gente já sabe que tem que ser feito. E deixa eu falar uma coisa para você. Diz a palavra que nós temos uma promessa. Romanos 8
diz que nós temos uma promessa. Qual é a promessa? A glória de Deus será revelada em nós. Paulo aos Coríntios fala novamente que a glória que Deus vai estabelecer sobre a nossa vida pesa. Esse pesado não significa uma sobrecarga, meu Deus, carregar a glória de Deus, significa o valor da glória de Deus. Pedro fala na sua carta que quando a glória de Deus for revelada em nós, nós vamos exultar em grande alegria. Hebreus diz que o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos uma promessa. Qual é? Carregar a glória de Deus em nós. Não é nossa, Deus não dá a glória dele. A glória é de Deus. É por isso que o Senhor derrama a glória em vasos de barro, para que aqueles que vejam a glória de Deus glorifiquem quem é digno de glória. Porque essa é a vontade. Isto é o que vai acontecer na sua e na minha vida. As pessoas verão o poder de Deus através da nossa vida. Mas ao mesmo tempo que elas veem o poder de Deus, elas também enxergam a nossa humanidade. E não tem outro jeito senão reconhecer, só pode ser Deus mesmo, porque, como eu e o pastor Marlon brincamos, um Zé Ruela desse não ia fazer o que está fazendo por conta própria. Só pode ser Deus. Então, glória a Deus quando as pessoas glorificam a Deus através da nossa vida, mas ao mesmo tempo reconhecem que somos o que somos, pó. Agora nós carregaremos a glória de Deus. Você crê em nome de Jesus? Essa promessa está sobre a sua vida. Mas existe uma antessala da glória. Qual é a antessala da glória? A antessala da glória se chama sofrimento. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aos Coríntios ele diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A Bíblia, que diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, diz que nos dias da sua vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas àquele que podia o livrar da morte. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte. Então a antessala da glória é o que diz a palavra aqui. Aqueles que lançam a sua semente com choro. Lançar semente sobre a terra precisa ser regada. E o que rega são as nossas lágrimas. Aqueles que lançam a semente enquanto choram, aqueles que sofrem enquanto lançam as suas sementes, têm uma promessa de Deus: voltarão colhendo os feixes com alegria. A alegria vai se sobrepor, a alegria vai ser muito mais poderosa, a glória será muito mais grandiosa, será tão grandiosa ao ponto de que você não vai nem lembrar dos sofrimentos. Mas antes da glória, a antessala da glória chama-se sofrimento. Por quê? Processo de Deus. Talvez uma dica sobre o porquê que nós passamos por sofrimento. Eclesiastes 7, Salomão responde. Eu estava ontem conversando com a minha esposa e ela na mesa perguntou assim: você já sabe o que você vai pregar? E eu falei: eu não sei ainda, eu estou refletindo. E ela disse assim: o Senhor colocou no meu coração o Eclesiastes 7, que fala sobre o coração do sábio estar na casa onde há luto, enquanto o coração do insensato está na casa onde há festa. E a gente fica pensando às vezes, meu Deus, que coisa sem lógica, mas se a gente refletir um pouquinho no que Salomão está dizendo, coração é razão. E Salomão explica, ele diz, por que o coração do sábio, a razão, o entendimento, a reflexão do sábio está na casa onde há luto?
Porque na casa onde há luto, nós nos lembramos o que somos. A morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Então na casa onde há luto, a gente pensa, eu também tenho um tempo. E talvez eu esteja vivendo num oba-oba, sem propósito nenhum, estou construindo absolutamente nada, nenhum legado. Então eu vou parar de perder tempo na vida e construir algo que vá permanecer para as gerações que virão depois, construir algo relevante. Porque no final das contas é isto que nos dá o senso de utilidade na vida. Mas aí ele diz algo também interessante, ele diz assim, que a tristeza melhora o coração. Eu não sei se é só comigo, mas eu, depois que eu levei umas fumada da vida, eu melhorei. Momentos da minha vida onde eu fui esmagado, doeu, sofri, reclamei, mas incrivelmente, esses Getsêmanes da vida extraíram de mim o melhor azeite. Tal como aconteceu com Jesus. Jesus foi para o Getsêmane ser pressionado. Getsêmane significa prensa de azeite. Diz a palavra que ele foi tão pressionado na alma que suou sangue. Mas ali o Senhor, o Pai, extraiu dele o melhor azeite para ele fazer o melhor que ele foi criado para fazer, ir para a cruz do Calvário. Então você percebe que o sofrimento melhora. Então o sofrimento na vida de crente não é castigo. É antessala da promoção. Dá para dizer um amém por causa disso? Estou vendo gente assim já, meu Deus, não pastor, mais sofrimento, meu Deus. Eu não preciso nem dizer para você o que é sofrimento. Quem aqui já sofreu? Quem está sofrendo talvez por alguma coisa? Nunca sofri, não estou sofrendo nada e nunca sofri. Assim te diz o Senhor. Você vai ver o que te aguarda. Quando o Senhor quiser te promover, você vai ver o que te aguarda. Agora, em nome de Jesus, a glória será maior. A glória será mais pesada. Talvez os sofrimentos nos ajudam no momento das tentações lá na frente, não errar de novo. Porque você vai lembrar, aí doeu para chegar aqui, não vou jogar fora por qualquer coisa. Mas é a antessala. Então, explicar o que é sofrimento eu acho que eu não preciso, todo mundo aqui sabe. Mas existem coisas que nós podemos fazer no sofrimento, que nos ajudam a suportá-lo. A primeira coisa é ser forte e corajoso. Forte e corajosa. Em si mesmo? Não. Na promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Então para de mimimi no sofrimento, te levanta, seja forte e corajoso e enfrenta. Porque você vai vencer. Para de murmurar, de reclamar, que isso despeja uma energia incrível. Se levanta. Confia na promessa do Senhor e no Salmo 23 que diz que mesmo quando você e eu atravessarmos o vale de sombra e de morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Não é se eu passar, o texto original diz quando eu passar. Porque todo mundo um dia passará por um vale de sombra e de morte, mas nós não temeremos mal algum. Maior é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós enfrentaremos e avançaremos, tal como Davi que disse, com o Senhor eu avanço contra uma tropa. Com o Senhor eu transponho muralhas. Se o Senhor é por nós. Então seja forte, minha irmã. Seja forte, meu irmão. E te levanta com a coragem e a ousadia que somente o Espírito de Deus te dá. Tem momentos da nossa vida que diante das dores que nós estivermos atravessando, nós não teremos mais nada a não ser uma palavra que precede
a vitória. Uma palavra que antecede a vitória. Uma palavra que será a prova de Deus. Porque para toda palavra que Deus nos der, para toda promessa que Deus nos der, haverá então esta prova. E é na prova, sem ver nada, sem perceber nada, contra toda esperança, tal como Abraão, em esperança crê. Não é ser a pessoa que não tem medo de nada, mas ser a pessoa que vai apesar dos medos que tem. Foi Deus que falou. Se Deus prometeu, eu vou. Não estou entendendo, não estou enxergando, não há possibilidade nenhuma. O que eu vejo diante de mim é um mar fechado. Por que está murmurando? Mande que marche. E quando marcha, o mar se abre. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam por fé. O justo viverá pela fé. Fé sem exigência da fé não faz sentido. Fé é o firme fundamento daquilo que espera e a prova do que não vê. Então, para a fé ser exercitada, nós chegaremos diante de um momento onde nós não estaremos vendo nada. Não tem nada diante de nós. Mas nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Então, uma forma de aplacar, de amenizar o sofrimento, é confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Não ficam exaustos. É o que diz a palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos na hora da prova, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da dúvida, na hora dos desafios, na hora da oposição, na hora do ataque, nós fazemos menção do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que nós nos levantamos com força e coragem. Eu sei que o meu Redentor vive. É Jó coçando ferida com caco de telha. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E o que eu posso esperar do Senhor é vida e vida em abundância, porque foi o que Jesus Cristo prometeu. Foi a promessa de Jesus. Então você pode parar hoje de murmurar. E deixa eu te dar um conselho, deixa eu te falar uma coisa. A palavra será provada. E diz a palavra, Jesus falando, que a mensagem quando é semeada numa terra rasa, se alegra. Uhul, glória a Deus. Mas na primeira provocação, por causa da palavra, joga tudo fora. Porque não tem raiz em si mesmo. Encontra no teu coração hoje um lugar profundo para a mensagem de Cristo. E a partir de hoje, tudo que vier do Senhor, semeia nesse lugar. Raízes se aprofundarão dentro de você, até o ponto em que tudo aquilo que o Senhor semear, você colherá a 100, a 60 e no mínimo 30 vezes mais. Porque é isto que o Senhor prometeu para nós. Aqueles que ouvem a palavra, retêm no coração e dão frutos com perseverança, colhem a 30, 60 e 100 vezes. Reter no coração. Perseverança é essa força e coragem. Confiança no Senhor. Uma outra coisa importante, que para quem está sofrendo, já sofreu, sabe bem, quem está sofrendo pode ajudar, quem não sofreu, não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Na hora do sofrimento, esteja cercado dos poucos, quase nenhum de verdade, mas todos nós temos amigos verdadeiros.
Os amigos verdadeiros são fundamentais na hora do sofrimento. São bálsamo para a nossa alma. São ombros para nos ajudar a levantar. Ai daquele que não tem amigos. E nós não teremos muitos. Por isso não fique lamentando. Talvez você, quando vivia no oba-oba, parecia ter muita gente à sua volta, porque isso é muito comum. Tem muita gente que diz isso. Quando eu estava bem, eu tinha muitos amigos, quando eu estava na lama, quando eu caí, quando eu tropecei, eu olhei, não tinha quase ninguém, não tinha ninguém. Nós não teremos muitos, mas todos nós podemos ter. Ainda que seja 3, como Jesus tinha, quando no momento da maior angústia levou Pedro, Tiago e João com ele para o Getsemane e disse: fica aqui comigo, a minha alma está em angústia de morte, vigiem comigo um pouco. Diz a palavra que dos 3 ainda, o único que ficou com ele até o fim foi João, porque Pedro e Tiago ainda na hora mais derradeira deram linha na pipa. Mas João estava ali. Então nós não teremos muitos. Se tiver um, já se considere agraciado. Mas no momento do sofrimento, esteja do lado dessa pessoa. Porque o verdadeiro amigo vai querer ver você levantar. O verdadeiro amigo lutará com você a sua batalha. Pastor, eu não tenho nenhum amigo. Não tem nenhum amigo. O mundo todo é contra. Deixa eu dizer uma coisa para você então. Com todo amor, se você não tem nenhum amigo, a culpa é sua. Porque você não ouviu um conselho de Jesus que diz assim: usem a riqueza deste mundo ímpio para fazer amigos, de modo que quando elas acabarem, estes vos recebam nas moradas eternas. Talvez muitos de nós fomos engodados quando tínhamos riquezas, achamos que fazer amizade era ostentação, é jogar na cara da sociedade, é pagar os camarotes, era o rei, a rainha do camarote, pagava bebida, pagava não sei o quê. Quando caiu, não eram verdadeiros amigos, porque a verdadeira riqueza, quando Jesus disse para usar para ganhar amigos, a verdadeira riqueza que temos, ela serve para socorrer, ela serve para doar, ela serve para financiar, ela serve para ajudar. As riquezas, quando estamos bem na vida, é hora de nós auxiliarmos um amigo que está passando por necessidade. É hora de nós estarmos do lado socorrendo, quem sabe, um amigo que precisa da ajuda. Você pode ter certeza. A vida que é cíclica. Hoje talvez seja um amigo precisando. Amanhã pode ser nós. E não tem nada melhor na vida do que nós usarmos as riquezas desse mundo para ir favorecendo pessoas, vendo aqueles que estão à nossa volta crescendo. Eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração, um pensamento que o Senhor me deu: do que adianta chegar no topo de uma montanha e não ter com quem celebrar, contemplar a paisagem? Não adianta. Nós estamos na vida para ir compartilhando, para ir dividindo as riquezas, para ir abençoando pessoas, para ir crescendo. Como disse Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra, ele disse: lança o teu pão sobre as águas. Reparta o que você tem com 7, com 8, porque você não sabe o dia que acontecerá, o dia que virá. Porque certamente todo o bem que nós plantamos sobre a terra, nós colheremos. Então as riquezas desse mundo, elas servem para que a gente ganhe amigos. Tem gente que quando está rico faz inimigo. Arruma só confusão, só... A riqueza é um problema. Muitas vezes, nós viemos para a igreja depois de uma falência, depois de uma perda muito grande, depois de problemas graves, e o Senhor, na sua infinita bondade, nos abençoa novamente. Mas o que nós vamos fazer? Vamos voltar como porca lavada, se sujar na lama? Vamos cometer os mesmos erros novamente? Não. Se cerque de verdadeiros amigos. Talvez o sofrimento foi necessário para você perceber quem de fato era na sua vida. Quem de fato merece o valor na sua vida. Às vezes no mundo fantástico de Bob que nós entramos, porque eu
A riqueza muitas vezes nos cega. Nós não temos um discernimento claro de quem está à nossa volta. A gente precisa sofrer para que a gente enxergue. E Deus, que é poderoso e conhece todas as coisas, quer nos dar riquezas e poder e fruto do Espírito que vale mais do que qualquer coisa que a gente possa adquirir na terra. Só que quando o Senhor nos der, é para nós compartilharmos com os verdadeiros amigos. Então, no momento da dificuldade, se achegue. Aquele ou aquela que você sabe que você pode confiar, vai te ajudar muito. Existem alguns sofrimentos que eles são necessários passarmos para que a gente então entre na glória de Deus. E um dos sofrimentos que precisamos passar para que entremos na glória de Deus é o sofrimento do esvaziar-se, do desconstruir, do se despir. É muito difícil abrirmos mão de razão, de conceitos, de tradições, de intelecto. É sofredor quando nós talvez andamos uma vida inteira com pensamentos formados, ideias formadas, verdades estabelecidas, conceitos bem claros, e de repente o Evangelho diz a você e a mim que nós devemos nos esvaziar disso tudo. Diz a palavra em Filipenses que Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Paulo diz que com relação ao homem antigo que fomos, nós fomos ensinados a despir-se desse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a sermos renovados no modo de pensar, e a nos revestir do novo homem, criado para a justiça e santidade em Deus provenientes da verdade. Jeremias foi chamado por Deus em Jeremias capítulo 18, Deus disse a ele assim: vai lá na casa do oleiro, que eu vou falar com você. E aí ele foi na casa do oleiro, ele se assentou e ficou observando o oleiro trabalhando com a roda, e diz a palavra que enquanto ele trabalhava com a roda, o vaso que ele fazia se desfez na sua mão. Então o Senhor mostrou a ele que o oleiro refez um vaso novo conforme a sua vontade. Então a questão aqui não é se é certo ou errado, a questão é se é da vontade ou não é mais da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes eu recebo muito também nas caixinhas de perguntas, nós somos condicionados por causa do legalismo religioso, da religiosidade, da necessidade que o homem tem de dominar sobre pessoas. Às vezes a gente vem do mundo porque Cristo nos criou, Deus nos criou para que nós dominássemos sobre a terra. E o pecado, quando entrou no mundo, fez com que os homens dominassem sobre os homens. Então, mesmo convertido, a gente está habituado, a escravidão do pecado nos habituou a ser dominado. E às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas querem domínio, elas querem saber o que pode e o que não pode. Elas querem controle, parece que o controle aplaca a alma. Pastor, posso isso? Pastor, posso aquilo? Pastor, devo isso? Pastor, é permitido? Pastor, é proibido? A questão no Evangelho não é o que é permitido, o que é proibido. A questão no Evangelho é o que convém. É o que edifica. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa compreensão muda tudo, porque a questão não é se pode ou se não pode. Talvez o que pode para o irmão não deve para você. Não é porque não pode, é porque não faz mais sentido, não é mais da vontade de Deus para a sua vida. E é esta pergunta que nós temos que fazer. Parar com essa ideia religiosa de perguntar para Deus: Deus, eu posso? Deus, eu não posso? E perguntar: Deus, convém? É da tua vontade? A oração do Pai Nosso precisa ser genuína na nossa vida. Seja feita a tua vontade.
Isso é esvaziar-se. Isso é chegar diante do Senhor como Jesus. Pai, se possível, passa. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós temos planos, temos projetos, temos sonhos. E quem é um maluco aqui que sonha alguma coisa ruim para si mesmo? Mas a palavra do Senhor diz: sou eu, o Senhor, quem conheço os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. E a gente não entende isso porque a antessala da glória é o sofrimento. Amém, Senhor, seja feita então a tua vontade sobre a minha vida. Amém, então agora eu vou fazer a minha vontade. Esmaga. Quebra esse vaso velho. Faz um vaso novo conforme a minha vontade, para que possa suportar a minha glória. Só se esvaziando de si mesmo. E aqui eu falo para uma igreja que na maior parte dela é uma igreja esclarecida, é uma igreja já abençoada, é uma igreja já enriquecida de muitas coisas do Senhor. E Jesus disse: é difícil o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar. E quando Jesus está falando de riqueza, tal como aquela igreja lá do Apocalipse, uma delas que diz: eu estou rico, não preciso de nada, e o Senhor diz: tu é um miserável, pobre, nu, tu precisa de comprar de mim colírio, comprar de mim vestes novas. Porque riqueza não é só dinheiro, riqueza às vezes é um intelecto que nós temos, e é difícil entrarmos no reino de Deus, porque só se entra no reino de Deus passando pela porta estreita. A porta estreita cabe em nós, mas não cabe às nossas malas. E muitos de nós somos verdadeiras malas. A gente entra com mala e tudo, a gente quer passar e a porta trava. E é difícil se desfazer. É difícil se desconstruir. É sofrimento fazer isso. Talvez você carregue uma tradição familiar. Gerações. Mas aí você agora no Evangelho diz: não me convém mais, não faz mais sentido. Diante da promessa, diante que o Senhor tem, diante da missão, e essa tradição fica com a missão. Fica com o reino de Deus. Os seus sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para você uma glória eterna que vai pesar mais do que todos eles. Você sabe um outro sofrimento? Existir. Ser humano. Ser humano. Porque o humano honesto tem espinho na carne. Desconfie de gente santa demais. Desconfie de gente que não reconhece, é no mínimo desonestidade não reconhecer um espinho. O Senhor tem grandes coisas para fazer sobre a nossa vida. Diz a palavra no Salmo 126 que grandiosas coisas fez o Senhor por nós. O Senhor diz que o que Ele tem preparado para você e para mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou, não desceu ao coração do homem. Grandiosa é a promessa do Senhor, grandes são as coisas que o Senhor ainda entregará na nossa vida. Você crê em nome de Jesus? Agora, para Paulo, o Senhor deu um espinho. E Paulo diz por que ele deu um espinho aos Coríntios no capítulo 12, na segunda carta: para que eu não me exaltasse por causa da grandeza da revelação. Você sabe por que muitos de nós temos espinhos na carne? Todos nós temos. Você sabe por que Paulo nunca revelou o espinho da carne dele? Eu já vi tantas especulações, é tudo especulação, porque a Bíblia não diz qual era o espinho. Paulo não diz qual era o espinho. Ninguém sabe qual era o espinho. Todo mundo que especula, especula da sua própria cabeça. Provavelmente fazendo aquilo que a psicologia chama de espelho. Reflete si mesmo em Paulo. Sabe por que Paulo não revelou qual era o seu espinho? Porque o espinho de Paulo era o nosso espinho. Paulo estava sendo pedagógico no Senhor, dizendo o seguinte: o meu espinho é o teu espinho. Qual é o espinho de Paulo? O espinho que eu carrego. É isso que o Senhor quer ensinar. E para que serve o espinho? Para que a nossa bola fique murcha, para que a glória do Senhor seja exaltada em nossa vida.
para que nós nos mantemos humildes, para que nós não nos esqueçamos da graça de Deus, redentora e salvadora, que um dia nos tirou de um atoleiro de lama. Não fomos nós que fizemos, foi Ele que fez por nós. Se hoje somos exaltados, se hoje estamos em algum lugar, se hoje desfrutamos de alguma coisa, ao Senhor seja dada a glória eternamente, em todo o tempo e para sempre. Porque se nós nos esquecermos do que o Senhor fez por nós, daqui a pouco nós estamos igual o irmão que foi perdoado a dívida que não podia pagar e pegou o outro pelo pescoço ali atrás. Porque a gente se esquece. Então vem o espinho na carne muitas vezes, quando a gente está, agora, tô abafando, aí de repente vem um... Só que o que é para você fazer nessa hora do sofrimento? É para desistir e dizer, realmente não tem jeito para mim, realmente eu não consigo. O Senhor diz assim, a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então Paulo diz, para que isso então? Para que eu peque cada vez mais? Não. A nossa luta é não tolerar o pecado, a nossa luta é não aceitar, a nossa luta é não querer viver aquilo. Mas se aquilo acontece, se aquilo uma vez nos derruba, nós vamos nos levantar novamente, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que Paulo diz, agora me alegrarei, me gloriarei ainda mais alegremente nos insultos, nos sofrimentos, nas fraquezas, nas decepções, nas necessidades, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Não desista, persista, mas saiba que eu e você vamos conviver até o último dia da nossa vida com espinhos na carne. O processo de santificação só terminará com o corpo glorificado, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, está corrompido. Mas aí que se cumpra a palavra do Senhor, que Paulo entendeu. Com o corpo, muitas vezes eu sou escravo do pecado, mas a minha mente nunca mais será escrava, porque a minha mente é a mente de Cristo. Nos meus pensamentos eu estou em Deus, eu sou do Senhor, eu vou com o Senhor. Se eu cair, Ele vai me levantar. Eu não aceito ficar prostrado, eu não aceito ficar caído. E eu vou avançando, eu vou chegar todo quebrado, mas eu vou chegar. Nós vamos chegar com cicatrizes, nós vamos chegar com marcas, nós vamos chegar com angústias, nós vamos chegar com dores, nós vamos chegar com tudo isso. Mas o importante não é o que nós sofremos, o importante é que nós chegaremos para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Para nós caminharmos para o final, eu disse que eu só queria abrir o coração, né, gente? Eu acho que eu já estou 1 hora já falando demais. Você sabe o que aplaca o sofrimento? Servir. Quem está ocupado servindo, não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Quem está servindo não tem tempo para se angustiar com pensamentos equivocados ao seu respeito. Quem está servindo está encontrando felicidade. Você sabe por que nós vivemos uma geração tão angustiada, tão ansiosa, tão depressiva, tão problemática, tão atormentada? Porque nós estamos aprendendo na nossa geração que o negócio é ser servido. O que eu posso fazer por mim? O que eu preciso fazer para conquistar, para o louvor da minha glória, para a minha satisfação? É a satisfação pessoal, é o benefício da própria existência. O Evangelho explica outra coisa. O Evangelho diz assim, a maior alegria em dar do que receber. Você quer se livrar de boa parte das angústias do sofrimento? Procura um hospital e vai servir. Procura uma casa de idosos e vai servir. Procura um orfanato e vai servir. Porque é uma coisa tão lógica, mas a gente se esquece. Nós estamos reclamando, na maior parte do tempo, de barriga cheia. E nada melhor do que ver uma necessidade alheia, que é muito maior do que a nossa, para parar de reclamar do sofrimento e entender que o Senhor está conosco, está nos abençoando.
Tem gente passando por sofrimentos muito maiores do que o nosso e nos dão uma aula de esperança e de fé. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o banquete solidário. Nós pregamos aqui a palavra e foi uma rede lançada e muitos foram salvos. Nós vimos pessoas sendo alcançadas pelo amor e pelo favor do Senhor. Mas o que mais me impressionou foi depois da ministração, irmãos da igreja me abraçando aos prantos, chorando, dizendo: pastor, que bom que foi ver tudo isso. Sabe quem saiu mais edificado? Não foram os homens e mulheres que nós atendemos em situação de miséria. Quem saiu mais edificado foi a igreja, que estava servindo. A igreja que estava servindo saiu mais acesa, mais edificada, mais alegre, porque a palavra se cumpre: a maior felicidade em dar do que receber. Não tem nada melhor do que, na hora do sofrimento, você se colocar à disposição para servir. Quem me conhece sabe, as mensagens que eu preguei, mais poderosas, mais eficazes, foram mensagens que eu preguei com o coração ferido. Em tempos de sofrimento, em tempos de estar pregando para os outros o que eu necessitava. Mas foi pregar que me manteve vivo. Foi pregar que me deu força para ir mais um dia. E às vezes nós fazemos o contrário. No momento do sofrimento nós abrimos mão do nosso ministério, da nossa chamada, de tudo que Deus nos dá, porque afinal de contas eu estou sofrendo tanto que eu não estou aguentando, eu preciso largar, eu preciso cuidar de mim. Não, vai cuidar dos outros que Deus cuida de você. Cuida de vidas e você vai ver Deus cuidando da sua vida. Cuida de alguém e você vai ver Deus cuidando de você, da sua casa. Porque Deus certamente não abandonará os seus. Que se levante uma igreja que vai entrar na glória de Deus. O Senhor vai nos dar poder nessa cidade. Nós estamos vivendo a antessala da glória de Deus sendo derramada nessa cidade em nome de Jesus, e o Senhor vai nos usar como igreja. E Jesus diz para nós: se esvazia daquilo que ainda te enche e que não serve mais. Eu não preciso dizer o que é, eu nem sei o que é, mas você sabe, porque a multiforme graça do Senhor fala com cada um de nós. Se esvazia disso. Jesus disse: ninguém que tenha deixado casa, filhos, pai, irmãos, e olha que Jesus pegou pesado, Jesus pegou com laços familiares. Ninguém que tenha deixado tudo isto pelo reino de Deus deixará de receber muitas vezes mais nesta era presente e na era futura a vida eterna. Jesus pegou pesado, mas a verdade é que a gente não deixa coisas triviais pelo reino de Deus. E o Senhor está dizendo: tenha a ousadia de se esvaziar de si mesmo, porque a mesma promessa que esteve sobre Jesus está sobre nós. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus na terra e debaixo da terra. Exaltado nas alturas, porque se esvaziou de si mesmo. A igreja está na terra para viver para a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. E um dia nós entraremos. Ele disse: aquele que fizer a minha vontade até o fim entrará comigo nesse lugar onde eu estou assentado e se assentará comigo. Você crê em nome de Jesus? Então não tenha medo. Não tenha medo. Pelo reino te joga. Você vai viver coisas grandiosas para a glória do Senhor. Vai ser sofrido no início. Não há nenhum romantismo. Mas vai valer a pena em nome de Jesus. Sirva. Coloca o teu coração à disposição do reino. Sirva com humildade. Talvez alguns dizem: pastor, eu não aguento mais, eu estou vivendo um tempo de muita humilhação. Não aguentam mais. Glória a Deus. Deus quer que nós sejamos humilhados mesmo. Porque diz a palavra que os humilhados serão exaltados. O Senhor quer nos exaltar. Mas primeiro a gente passa por esses períodos de humildade, de humilhação, para que quando Ele nos levante, todos saibam que foi Ele. Foi Ele. E eu estou te dizendo de algo que eu entendo.
Eu passei por muitas dificuldades, humilhações, que na época eu clamava ao Senhor, eu buscava a justiça de Deus, e não acontecia o que eu queria. Hoje eu dou graças a Deus por ter passado por tudo. Será assim na sua vida também, em nome de Jesus. Você e eu daremos graças a Deus por todas as dificuldades que passamos, porque os nossos sofrimentos atuais não se compararão com a glória de Deus que em nós será revelada. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar? Faz o que a palavra está dizendo. Semeia. Semeia com choro mesmo, semeia com dor mesmo, mas semeia. Planta o reino de Deus aonde você estiver. Promova a palavra de Deus aonde você está. Aplique a palavra de Deus na sua vida, na condição em que você estiver, mesmo com choro, mesmo com dores, mesmo com angústias, mesmo com traições, com aflições, com doença, com enfermidade. Planta a palavra, planta com choro. Em nome de Jesus, você vai colher com alegria o que diz a palavra. Você vai ver o poder que há na fidelidade de Deus. É assim que nós avançamos. É assim que a igreja chegou até aqui, nesses 2000 anos de história. O Senhor buscará um povo, e diz a palavra que nós nos ajuntaremos com Ele na sua glória. Vai valer a pena. Vai valer a pena. A promessa dele é: eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais choro, pois a antiga ordem, a ordem desta vida corrompida, a ordem dessa sociedade depravada, a ordem dessas coisas pervertidas terá passado, e eis que tudo se fará novo. E mais, a glória é eterna. O sofrimento é temporário. Não eternize aquilo que é transitório. O sofrimento pode estar doendo demais, mas é transitório e é temporário. A glória será eterna. Quando a glória for derramada, Ele nunca mais retirará de nós a sua glória. A glória é eterna. Então que a gente passe. Se alguém aqui está passando por algum tipo de sofrimento, talvez essa palavra serviu para você. Se alguém aqui está vivendo um tempo de colheita, você pode dizer amém, porque você sabe que o que você está vivendo hoje, você semeou lá atrás com lágrimas, e outros tempos de semeaduras virão, porque a vida é cíclica. Mas a cada estágio da vida você passa mais forte. E chega um momento da nossa maturidade espiritual que não é que a gente não sofra, a gente sofre. Só que o sofrimento não tem mais tanta eficácia contra nós, porque a gente pega calo. E é isso que o Senhor quer fazer com a igreja. Vai chegar um tempo que Ele está ali. Nós estamos passando por algum tipo de tribulação, mas ela não nos provoca mais paralisia. Ela não tem mais a eficácia. Porque nós sabemos que o Senhor é maior e mais poderoso, e aquele que nos livrou de outras, nos livrará dessa também.